Bora lá, pessoal. Daniel 1. Livro de Daniel não é um dos maiores da Bíblia. Lemos juntos aqui a introdução, né? Li para vocês aqui a introdução. Ele situa, né? Situa qual que é a situação de Daniel. E vou ler para vocês o capítulo 1. Daniel 1. Os jovens israelitas na corte de Nabucodonosor. No terceiro ano de Jeoaquim, como rei de Judá, o rei Nabucodonosor da Babilônia atacou Jerusalém, e os seus soldados cercaram a cidade. Deus deixou que Nabucodonosor conquistasse a cidade e também que pegasse alguns objetos de valor que estavam no templo. Nabucodonosor levou esses objetos para a Babilônia e mandou colocá-los no templo do seu Deus, Deus com D minúsculo, na sala do tesouro. O rei Nabucodonosor chamou Aspenaz, o chefe dos serviços do palácio, e mandou que escolhesse entre os prisioneiros israelitas alguns jovens da família do rei, e também das famílias nobres. Todos eles deviam ter boa aparência e não ter nenhum defeito físico. Deviam ser inteligentes, instruídos e ser capazes de servir no palácio. E precisariam aprender a língua e estudar os escritos dos babilônios. O rei mandou também que os jovens israelitas recebessem todo dia a mesma comida e o mesmo vinho que ele, o rei, comia e bebia. Depois de 3 anos de preparo, esses jovens deviam começar o seu serviço no palácio. Entre os que foram escolhidos estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá. Aspenaz lhes deu outros nomes, isto é, Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dava. Por isso foi pedir a Aspenaz que o ajudasse a cumprir o que havia resolvido. Deus fez com que Aspenaz fosse bondoso com Daniel e tivesse boa vontade para com ele. Mas Aspenaz tinha medo do rei e por isso disse a Daniel: foi o rei, o meu senhor, quem resolveu que vocês devem comer e beber. Se ele notar que vocês estão menos fortes e sadios do que os outros jovens, ele será capaz de me matar, e vocês serão os culpados. Aí Daniel foi falar com o guarda, a quem Aspenaz havia encarregado de cuidar dele, de Ananias, de Misael e de Azarias. Daniel disse a ele: quero pedir que o senhor faça uma experiência com a gente. Durante 10 dias, dê-nos somente legumes para comer e água para beber. No fim dos 10 dias, faça uma comparação entre nós e os jovens que comem a comida do rei. Então, dependendo de como estivermos, o senhor fará com a gente o que quiser. O guarda concordou e durante 10 dias fez a experiência com eles. Passados os 10 dias, os 4 jovens israelitas estavam mais sadios e mais fortes do que os jovens que comiam a comida do rei. Aí o guarda tirou a comida e o vinho que deviam ser servidos aos 4 jovens e só lhes dava legumes para comer. Deus deu aos 4 jovens um conhecimento profundo dos escritos e das ciências dos babilônios, mas a Daniel deu também o dom de explicar visões e sonhos. No fim dos 3 anos de preparo que o rei Nabucodonosor tinha marcado, Aspenaz levou todos os jovens até a presença do rei. Ele falou com eles e entre todos não havia quem se comparasse com Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso ficaram trabalhando no palácio. Todas as vezes que o rei fazia perguntas a respeito de qualquer assunto que exigisse inteligência ou conhecimento, descobria que os 4 eram 10 vezes mais inteligentes do que todos os sábios e adivinhos de toda a Babilônia. E Daniel ficou no palácio real até o ano em que o rei Ciro começou a governar a Babilônia. É isso aí, pessoal. No último versículo aqui, ele pula lá para frente, ele já está falando, né? Daniel ficou no palácio
até o ano em que o rei Ciro começou a governar a Babilônia. O rei Ciro já está bem lá na frente quando Daniel já era um senhor, já era um senhor de muitas e muitas décadas, né? Não era mais um jovem. E terminamos Daniel 1. Bora continuar. Que Deus abençoe vocês. E a hora que eu estava lendo aqui, estava falando que Cadê que eu me perdi aqui? Cadê? Aqui no versículo 17. Dom de explicar visões e sonhos. Durante a leitura de Daniel, quando você estiver lendo com a sua família aí, na sua casa, presta atenção em relação aos símbolos, sinais. Se você já leu o Apocalipse, você vai começar a ligar os pontos. Você começa a ligar os pontos, ligar os sinais, os símbolos, os pontos, as profecias, você começa a ligar. Ou seja, o Espírito Santo falou a mesma coisa, muitas coisas se repetem em relação aos profetas. O Espírito Santo vai falando gradativamente, ele foi falando gradativamente com os profetas as mesmas coisas que depois ele foi falar com o apóstolo João, que não deixa de ser um profeta, falava com Deus, profeta, e os mesmos símbolos ali. E por que eu me apeguei a isso? Eu não sei como é que você é, cara. Eu tô daqui a pouco eu vou fazer 44, daqui a alguns dias eu vou fazer 44. E, meu Deus, eu sonho, cara. Eu sonho demais. Eu tenho sonhos simbólicos, assim, sonhos de o que fazer, o que não fazer. Tem sonhos que eu tive quando eu tinha 7, 8, 5 anos de idade. Eu lembro desses sonhos até hoje, cara. A hora que eu tô tomando café com a minha esposa, a hora que eu acordo, que eu vou tomar café com a minha esposa antes de eu sair para trabalhar, já virou mania. Minha esposa vira para mim: o que você sonhou? Deus fala através de sonhos. Deus fala através de sonhos. E como é que ele fala contigo? Como é que ele fala contigo? Ele não fala somente através de sonho, ele fala através de outras pessoas, ele fala através de intuições, mas comigo desde que eu sou criança, bem antes de eu pensar que um dia eu seria cristão, realmente cristão, não só de IBGS, não só de, não, sim, acredito e tal. Deus já falava comigo através de sonhos desde que eu era pequeno. Só que agora eu tenho consciência disso, né? É isso aí, pessoal. Bora continuar. Que Deus abençoe vocês aí. Forte abraço. Leia a sua Bíblia com a sua família. O livro de Daniel, excelente. Bora continuar. Beijo.